O duelo cúbico. Ato 1. O enigma insolúvel. Os sussurros nas academias e mercados da Itália renascentista falavam de um pico inatingível, a resolução geral das equações cúbicas. Expressada simplesmente como quando o cubo e algumas coisas juntos igualam um número, encontre a coisa desconhecida, esse quebra-cabeça havia desafiado as mentes mais afiadas por séculos. Equações lineares simples eram triviais, as quadráticas dominadas há muito tempo, mas a cúbica permanecia desafiadora. Luca Pacioli, um estudioso respeitado, havia registrado o desespero predominante em sua obra amplamente lida Summa de Aritmetica, 1494. Ele declarou que encontrar uma solução geral era tão impossível quanto encontrar a quadratura do círculo, concluindo que as artes matemáticas da época simplesmente não estavam equipadas para tal tarefa. Essa fortaleza matemática parecia totalmente impenetrável. No entanto, Pacioli estava enganado. O cerco seria rompido não nos silenciosos corredores universitários, mas através de estratégicas de combate e contra-ataque do duelo intelectual público. A álgebra, muitas vezes vista apenas como uma ferramenta prática para mercadores, estava prestes a se tornar uma lança de justa. O primeiro ataque não veio como uma pergunta acadêmica polida, mas como um desafio público repleto de audácia. Em 1535, Antônio Maria Fior, um matemático veneziano de pouca fama, lançou o desafio a Niccolo Tartaglia de Brescia, um homem conhecido por seu intelecto refinado. Os termos eram claros, 30 problemas propostos por cada um, e um ducado perdido pelo perdedor para cada problema não resolvido. Isso não era uma troca gentil de ideias, era uma verdadeira batalha matemática. A confiança de Fior não vinha do gênio, mas da posse de um segredo. Ele possuía um método para resolver apenas um tipo específico de equação cúbica, herdado de seu mestre Scipione del Ferro de Bolonha. Del Ferro descobrira anos antes, mas, seguindo os costumes de manutenção de segredos da época, compartilhou-o apenas com seu pupilo, Fior, logo antes de sua morte em 1526. O desafio de Fior era uma emboscada calculada, apostando na ignorância de Tartaglia sobre essa técnica oculta. Reputação, riqueza e orgulho estavam em jogo. Ato 2. Os lutadores. Niccolo Tartaglia, a mente marcada. Niccolo Fontana, mais conhecido como Tartaglia, o Gago, carregava em sua face as marcas físicas e psicológicas de uma era brutal. Um ferimento no rosto que ele sofrerá na infância, infligido por soldados franceses durante o saque de Brescia em 1512, deixou-o desfigurado e com um impedimento de fala permanente. Negado os caminhos do privilégio, tornou-se ferozmente autossuficiente, seu intelecto formidável se tornou sua única arma verdadeira. Ele construiu uma reputação através de pura genialidade, publicando trabalhos inovadores sobre a trajetória curva de balas de canhão. Quando o desafio de Fior chegou, Tartaglia não possuía nenhum método conhecido para resolver equações cúbicas. No entanto, impulsionado por um orgulho entalhado pela adversidade, ele aceitou o desafio. Como ele mais tarde refletiria, a disputa não era verdadeiramente sobre ducados, mas sobre o princípio de que a verdade matemática não deveria ser acumulada como um truque de comerciante. Para um homem cuja fala muitas vezes o traía, a linguagem clara e irrefutável da matemática era sua voz mais potente. Antônio Fior, o guardião do segredo. Enquanto Tartaglia era um inovador, Fior era um mero guardião. Seu legado em potencial não repousava sobre uma descoberta original, mas na implementação cuidadosa de um segredo guardado de Del Ferro. Na Itália renascentista, segredos matemáticos eram ativos financeiros, moedas de troca usadas para vencer concursos públicos e garantir o favor de patronos ricos. Del Ferro jogará esse jogo, mantendo sua fórmula em segredo. Fior herdou tanto a fórmula quanto a estratégia, mantê-la oculta, usá-la para vencer, construir fama sobre o fracasso dos outros. Conforme a data do concurso se aproximava, Fior elaborou meticulosamente seus 30 problemas. Todos convergiam para um único ponto, a forma cúbica específica x sobrescrito 3 mais mx igual n, exatamente o tipo que o método de Del Ferro poderia resolver. Seu objetivo não era avançar a matemática, mas esmagar seu oponente sob o peso de uma vantagem secreta. O palco veneziano. O duelo eletrizou Veneza. Apostas foram feitas nas praças. Estudantes discutiam as probabilidades perto da Ponte Rialto. Patronos observavam atentamente, sabendo que a vitória poderia garantir nomeações prestigiosas. Nessa era, a matemática era um espetáculo público, uma performance de alto risco com recompensas tangíveis. Fior, armado com sua fórmula herdada, sentia-se seguro. Como esse forasteiro retalhado de Brescia poderia desvendar um segredo que confundira mentes por eras?
Ato 3. A contagem regressiva. Quando o concurso começou em fevereiro de 1535, Tartaglia encarou os 30 desafios de Fior. O padrão era evidente, todas variações de x sobrescrito 3 mais mx igual n. A arma secreta de Fior estava claramente direcionada a esse alvo específico. Tartaglia não tinha tal arma ainda. O que se seguiu não foi uma contemplação tranquila, mas um precipício de intensa luta intelectual. Por dias, Tartaglia lutou com o problema. Então, em um surto impressionante de criação focada, que durou 8 dias e culminou em 13 de fevereiro, meras horas antes do prazo, a clareza surgiu. Ele mais tarde descreveu isso como um momento brilhante em que as sombras da dúvida se dissiparam. Trabalhando sob pressão intensa, impulsionado pelo fogo competitivo, Tartaglia não apenas redescobriu a solução para a forma cúbica escolhida por Fior, mas foi além, encontrando maneiras de abordar outros tipos de equações cúbicas mais complexas que Del Ferro não havia tratado. Para proteger sua descoberta, ele a codificou em versos, uma prática comum para conhecimentos valiosos. Quando o cubo com as coisas próximas iguala-se a algum número discreto, encontre 2 outros. Subtrai as raízes cúbicas. Esta diferença será seu valor desejado. Sua mente batalhou com a linguagem complicada da álgebra verbal, tornando o salto intelectual ainda mais impressionante. No dia marcado, as listas de problemas foram trocadas. Os 30 problemas de Fior confirmaram sua estratégia estreita. Os de Tartaglia, em contraste, apresentavam um panorama matemático diversificado, geometria, teoria dos números, equações variadas, mostrando uma mente de muito maior amplitude e profundidade. A diferença era gritante, um homem brandindo uma única adaga emprestada, o outro revelando um arsenal inteiro forjado por si mesmo em calor da batalha. Ato 4. O veredito. A resolução foi rápida e brutal. Em cerca de 2 horas, Tartaglia, aplicando seus novos métodos, desmontou sistematicamente todos os 30 problemas cúbicos de Fior. Fior, diante das questões variadas e desafiadoras de Tartaglia, congelou. Ele não resolveu nenhuma. Dentro do prazo do concurso, sua arma secreta mostrou-se completamente insuficiente contra a verdadeira amplitude matemática. Ele não foi apenas derrotado, foi arrasado. A notícia da vitória esmagadora de Tartaglia varreu Veneza. O impossível havia sido alcançado, não no silêncio da solidão, mas sob os holofotes da competição pública. A crença de Pacioli estava desfeita. Tartaglia foi instantaneamente aclamado como um novo tipo de herói matemático, o forasteiro autodidata que invadiu uma antiga fortaleza. Em um gesto que falava volumes sobre seu caráter complexo, Tartaglia recusou publicamente o prêmio de 30 ducados, declarando que a vitória era sobre demonstrar a diferença entre compreensão genuína e a impostura vazia e secreta. Ele agora detinha o segredo matemático mais cobiçado da Europa. Ele o guardou ferozmente, não para concursos mesquinhos como Fior, mas como a joia coroada de um futuro livro que consolidaria seu legado e atrairia patronos poderosos. Mas segredos tão poderosos raramente permanecem contidos por muito tempo. Ato 5. Ecos e sombras. A fama de Tartaglia se espalhou, chegando a Milão e aos ouvidos de Gerolamo Cardano, um jogador e estudioso brilhante e ambicioso, de curiosidade insaciável. Diferente do desafio direto de Fior, a abordagem de Cardano foi uma de charme calculado e persuasão implacável. Ele via Tartaglia não como um rival, mas como um guardião do conhecimento que cobiçava. Cardano iniciou uma campanha de correspondência e encontros, misturando bajulação com promessas de influência e introduções. Ele explorou o desejo de Tartaglia por reconhecimento e segurança. O clímax ocorreu durante um encontro em Milão em 1539. Ligando-se por um juramento solene sobre uma Bíblia de nunca revelar o que aprendesse, Cardano finalmente convenceu o cauteloso Tartaglia a divulgar o segredo da solução cúbica. Tartaglia compartilhou sua descoberta duramente conquistada, talvez acreditando que o juramento sagrado protegeria sua prioridade. Foi um momento carregado de consequências, uma transferência de conhecimento sob pressão e juramento de sigilo. Tais juramentos, no entanto, especialmente quando guardam segredos revolucionários cobiçados por homens ambiciosos, muitas vezes se mostram bases frágeis. O destino da solução cúbica, e as disputas subsequentes de prioridade e publicação, agora estavam irrevogavelmente em movimento, embora o drama completo ainda estivesse por se desenrolar. O segredo estava revelado, e o mundo da matemática nunca mais seria o mesmo.